Prazer imensamente grande estar aqui hoje, pela possibilidade que nos oferece de revermos amigos tão queridos e a possibilidade também de reencontrarmos pessoas que fazem parte da história do nosso coração. É muito bom. O desejo do homem de encontrar a felicidade é um desejo muito antigo. Na verdade, essa sempre foi uma das grandes preocupações da humanidade. Como fazer para encontrar a felicidade? Onde se encontra a forma de nós conseguirmos ser felizes? E ao longo da história, nós tivemos alguns pensadores, alguns filósofos, que deram as suas sugestões de como é que a gente deve fazer para ser feliz. Nós temos um grupo de filósofos lá na época da Grécia Antiga que pertenciam a uma corrente chamada hedonismo. E a ideia deles é a seguinte: quer ser feliz? Então procure ter tudo que a terra tem. Porque quanto mais você tem, mais feliz você é. Procure ter tudo que você puder, porque se tiver coisa na terra que você não puder usufruir, então você nem é feliz, porque você não consegue usufruir tudo que o planeta tem. Então tenha a casa mais bonita, o carro mais bonito, o marido mais bonito, o corpo mais bonito. Seja a pessoa para ter tudo de melhor, para você ter tudo muito, para que você seja olhado pelas pessoas e você poder dizer: eu tenho tudo que eu quero, eu sou muito feliz porque eu tenho tudo que eu preciso. E a vida seria, dentro dessa corrente filosófica, apenas uma busca da gente encontrar, usufruir do que a vida possui. Então, tinha muitos filósofos da época antiga que pensavam dessa forma. Mas tinham outros que pensavam de maneira diferente. Havia um filósofo desse mesmo período e perguntaram para ele também, o nome dele era Diógenes. Diógenes, o que eu faço para encontrar a felicidade? Diferente daquilo que os hedonistas diziam, Diógenes deu uma resposta completamente diferente. E se você quer ser feliz, quero. Então não tenha nada. Porque se você tiver alguma coisa, você vai sofrer quando perder. Então, quanto menos você tiver, menos dói quando perde. Então, na hora que você não tiver nada, você vai ser feliz. Não tenha nada. Esse era o pensamento de Diógenes. Ele andava, na época, com uma caneca amarrada na cintura para beber água e uma lamparina atrás de um homem honesto, que ele disse que ele nunca achou. Então, ele morava dentro de um barril e andava com uma lamparina na cidade, dizendo que ele estava procurando pelo homem honesto, com a caneca amarrada na cintura. Um dia, ele viu um garoto bebendo água na bica, e o garoto juntou as duas mãos e estava bebendo água com as próprias mãos. Quando ele viu aquilo, pegou a caneca e jogou fora. Não precisava mais, mas a lamparina ele nunca deixou, porque ele precisava sempre de estar à busca desse homem honesto. Então, é uma confusão isso, porque os hedonistas, eles diziam o quê? Que felicidade é ter. Felicidade é ter. E o que dizia Diógenes? Felicidade é não ter. É assim, esquisito, né? Porque, afinal de contas, o que é para a gente conseguir para ter felicidade? É ter ou é não ter? Qual é o certo? É ter ou não ter? Para que eu alcance felicidade, é para a gente possuir as coisas ou não possuir? Uma boa pergunta. Levaram essa pergunta para Sócrates. Sócrates. Os hedonistas dizem que felicidade é ter.
E Diógenes diz que felicidade é não ter. E o que diz? Ou é não ter? Porque tem que encontrar uma solução, uma resposta para essa pergunta. E Sócrates respondeu: felicidade não é nem ter e nem é não ter. Felicidade é ser. E às vezes a gente pensa que ele falou isso, que ele quis rimar, né? Ter, não ter, ser, rima. Então ele deve ter feito assim para rimar. Mas não é, porque no grego não rima. As palavras são outras. E o que ele quis dizer com felicidade é ser? Porque é tão estranho, assim, olha, você quer ser feliz, então seja. E as pessoas às vezes acham que é assim, você quer ser feliz, então seja feliz. Mas não é esse o sentido que ele colocou. Se você quer ser feliz, então não é nem ter nem não ter. A resposta é ser. O pensamento de Sócrates era o seguinte: era que nós fôssemos aquilo que a vida nos pede para que sejamos. Então eu pergunto para uma pessoa: Renata, você é mãe? Aí ela vai dizer: sou. E eu digo para ela: então seja. Mas seja com toda a intensidade que você puder, porque é isso que faz a felicidade. É a gente se entregar para aquilo que a vida pede. Aí eu pergunto de novo: Renata, você é avó? Então seja, mas seja com toda a intensidade da sua alma. Então, o que a gente tiver que ser, que a gente não seja pela metade. Porque não existe ninguém que, tendo entregue seu coração inteiramente para aquilo que a vida chamou, experimente a infelicidade. Então, se você de repente é um servidor público, seja, mas seja mesmo. Ah, você é professora, professor? Então é para ser integralmente. Essa coisa de dizer: eu sei, mas eu sou meio assim, eu tenho uma preguiça tão grande. Isso gera infelicidade. Todas as vezes que a vida chamou de nós um papel, pediu que nós exercêssemos alguma função na vida, e a gente não entregou para essa função tudo aquilo que essa função pedia, isso vai gerar sofrimento depois. É o que a doutrina espírita nos diz, é verdade. Não há um só espírito no mundo espiritual que tenha amado muito e que seja infeliz, Patrícia. Todos os espíritos que amam, eles automaticamente se sentem felizes. E a recíproca é verdadeira. Todos aqueles de nós que não amamos, não somos felizes. O amor é um determinismo divino para que a gente encontre a felicidade. O amor é, na verdade, a estratégia que Deus estabeleceu para entregar aos espíritos a felicidade. Em que sentido? Todos nós sabemos, e está isso de maneira bastante clara na literatura espírita, na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que é a lei de Deus? Respondem os espíritos: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então tem falsas leis que tentam fazer o homem feliz. Mas a única verdadeira para a felicidade do homem é a lei de Deus. Seguindo no texto diz: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta.
Então, nós só experimentamos a infelicidade na medida em que a gente se afasta da lei de Deus. Se eu não me afastasse da lei de Deus, eu não experimentaria a infelicidade. E antes que alguém diga assim, mas isso aí não é verdade não, porque eu conheço um monte de gente que fez um monte de coisa boa e sofreu demais. Nossa, eu não estou falando de sofrimento, estou falando de infelicidade, que é diferente. Você ser infeliz é diferente de sofrer. Porque o sofrimento, ele não determina que a pessoa seja infeliz. Eu posso sofrer sendo feliz. Não pode. O que é a dor do parto? Aquele momento mágico em que a mulher tem a oportunidade de dar à luz a uma criança. Então, nem toda dor, ela converte-se em infelicidade. Quando a gente lê a obra espírita, que a gente vê a figura de Lívia, no livro Há 2000 anos. Nossa, cara, a mulher sofreu demais. Pensa que é fácil ter um filho raptado? Não é fácil. Não sabe se o filho está vivo, se o filho já desencarnou, não sabe se está sendo torturado, não sabe nada. Vive uma expectativa que nunca termina. Ela viveu essa dor. Mas uma coisa é o sofrimento, a outra é você se entregar à infelicidade. Então, quando nós nos aproximamos da lei de Deus, quando a gente vive aquilo que a lei de Deus nos oferece, nós não experimentamos a infelicidade. Pode experimentar sofrimento? Pode. Pode sim. Alcione, no livro Renúncia, experimentou sofrimentos desde o seu nascimento até a desencarnação. Mas qual foi o dia que ela foi infeliz? Então, há diferença muito clara entre infelicidade e sofrimento. O que o texto espírita diz é que a gente não é infeliz quando vive a lei de Deus. Ou seja, eu posso até passar por sofrimentos, por dores, lágrimas, tristezas, angústias, mas todo esse conjunto de ocorrências não rouba de mim a felicidade que está dentro do meu coração. Então, quando Sócrates diz que a felicidade é ser, ele está muito próximo daquilo que a doutrina espírita nos oferece, nos indicando que quanto mais nós nos entregamos para aquilo que a vida pede, tanto mais felizes nós seremos, porque felicidade é ser. Um recado para nós, né? Para a gente analisar na nossa vida se a gente está de fato sendo os papéis que a vida nos pede. A gente aqui pode até nem ser mãe, pode até nem ser pai, mas todo mundo aqui é filho. Não tem nenhum aqui que não seja filho. E como vai o nosso papel de filho? Meus pais já se desencarnaram, nem estão mais aqui. Não significa nada, porque a gente continua tendo um vínculo de oração, de preocupação. Então, essa relação, esse papel, ele precisa ser exercido, ele precisa ser executado por nós. Às vezes, o papel de nos dedicarmos aos pais pode ser muito fácil. Temos pais amorosos e a gente devolve amor quando eles ficam idosos. Mas tem vezes que esse papel é difícil de ser cumprido. Porque às vezes você tem um pai complicado, um pai que abandonou você quando criança, uma mãe que abandonou, um pai abusivo, uma história familiar de muitas feridas, de muitas marcas, de muitas lágrimas, de muita história de abandono, de muitos dramas. E aí a pessoa diz assim, mas para eu amar minha mãe vai ser difícil, poxa. Minha mãe era uma pessoa muito difícil. Nossa, minha mãe nunca me pegou no colo. Minha mãe nunca me deu um beijo, minha mãe nunca passou a mão em mim, minha mãe só cobrava. Minha mãe era uma mulher dura, cobradora, que fazia pressão em cima de mim, num típico processo das chamadas mães narcisistas, que são as mães que
exploram os filhos o quanto podem só em favor delas e usufruem tudo que são capazes de fazer. Meu Deus, como que eu vou já amar minha mãe, que nem vai ser tão difícil? Tão difícil, meu pai nem conheço meu pai, nunca vi meu pai. Como é que eu vou amar meu pai? Pois é. No mandamento de Moisés, da lei de Deus, está escrito assim: honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Não mandou amar, diz para honrar. Honrar pai e mãe é dar a eles honra. E como é que a gente honra pai e honra mãe? Quando somos jovens e eles são adultos, a gente honra vivendo de maneira digna, para que eles não se envergonhem de nós, para que a gente não desonre os nossos pais. Viver de maneira digna. Isso é uma forma de você honrar seu pai, sua mãe. Quando eles ficam idosos, que eles já não conseguem mais se cuidar, como é que a gente honra pai e mãe? Cuidando. De repente eu não tenho condição assim, de amar mesmo, mas eu tenho o dever de cuidar. Dever de não deixar a pessoa abandonada. Então, é uma necessidade para o desenvolvimento dos nossos sentimentos. Cuidar dos nossos idosos, para que eles não fiquem nas nossas casas jogados no chão, abandonados ali como se fosse um traste velho, com sede e sem conseguir pedir água, com a fralda suja, sem que ninguém vá lá para trocar, levá-lo para pegar sol e não esquecer de tirar do sol e botar para dentro, porque às vezes a gente coloca no sol e só vai lembrar de tarde que ele está lá. Então é pôr no sol, tirar do sol, ter paciência na hora de comer. Às vezes já tem Alzheimer, é uma dificuldade, você coloca na boca, ele não come, e ele chuta a colher, ele ofende você, ele lhe cospe, ele lhe chuta, e grita com você, e aí tem que ter paciência. Aí você diz, mas eu não tenho paciência. E assim, eu não estou querendo ser fatalista, mas a perspectiva do Alzheimer é que as pessoas, elas piorem cada vez mais, elas desencarnem. Então, aquele processo, ele vai acabar, viu? Dizem, eu não aguento porque a pessoa daqui a 20 anos não vai demorar 20 anos. Você não vai demorar 20 anos com um pai ou uma mãe com Alzheimer. Demora bem menos tempo do que isso. Então, a gente ganha força, ganha coragem para que a gente consiga fazer isso, lembrando que esse período é um período que não é uma coisa que vai se perpetuar na nossa história de vida, e isso dá um pouco de ânimo para você dizer assim, é por um período. O prognóstico do Alzheimer é um prognóstico assim bem duro, de que a pessoa ela vai piorar progressivamente e vai desencarnar. Então isso, de certa maneira, até olhando pelo lado bem pragmático, acaba ajudando a gente a ter um pouco mais de resistência, tem que dar banho, tem que cuidar, e a pessoa com aquelas dificuldades todas. Então, nesse nosso papel de filho, meu Deus, o que a gente não tem para fazer? Às vezes a gente mora longe dos pais, há quanto tempo não liga, não fala, não conversa, não se preocupa. Então são lições para a gente começar a pensar sobre todas essas questões dos papéis que a vida nos pede. Então, se a gente está atrás de encontrar a felicidade, não é a sugestão dos hedonistas de ter tudo que vai conferir a nós a felicidade que a gente quer. Tem tanta gente que tem tanta coisa e é tão infeliz. É só ver as novelas, né? O povo da novela tem tanto dinheiro, vive brigando. Então, o dinheiro ele não é uma condição de garantir para nós que a nossa família vai ser maravilhosa, igual uma propaganda de margarina, todo mundo lindo. Não é verdade. Tem conflito do mesmo jeito, mesmo tendo dinheiro, não tendo dinheiro. Muda às vezes o tipo de situação, mas conflito independe de dinheiro. Tendo ou não tendo, família é harmônica ou não, dinheiro não é a principal coisa para garantir a harmonia
de uma família. Então, a proposta hedonista, ela não é uma proposta boa. Se abraçar com tudo que tem na terra para ser feliz, isso já está mais do que provado que não dá certo. Não funciona nas nossas vidas. E nem tampouco o pensamento de Diógenes, que dizia que não era para ter nada. Porque, poxa, já pensou não ter nada? Né? Tem que ter pelo menos um pouquinho, pelo amor de Deus. Então, Sócrates está até mais certo quando fala que a gente tem que procurar ser, exercer os papéis que a vida nos chamou para que a gente cumpra, fazendo com que, de fato, as nossas existências tenham mais sentido. Só que essa pergunta ela não foi feita somente para esses filósofos. Ela também foi feita para Jesus. Ele também recebeu essa pergunta. Na região onde Jesus viveu, aquela região ali de Israel, eles tinham um certo conceito para o que é felicidade. Felicidade para os judeus era morrer e ir para um lugar que não precisasse voltar mais. Então você vai para o mundo espiritual e não precisa mais reencarnar. Então quando você vai para lá e não retorna, ou seja, você vai para uma condição tão maravilhosa que não existe mais uma nova existência corporal. A vida do lado de lá se torna, portanto, uma vida para todo sempre. Vida eterna. Então os judeus não usavam a palavra felicidade para representar a felicidade. Eles usavam uma outra palavra, uma expressão. Eles chamavam de vida eterna. Enquanto para Sócrates, para os hedonistas e para Diógenes se perguntou o que é que eu devo fazer para alcançar a felicidade, a pergunta feita para Jesus, que tem o mesmo sentido com outras palavras, foi: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Quem faz esta pergunta é um doutor da lei. Não era, na verdade, um homem ignorante. Era alguém que sabia muito bem o que estava perguntando. Só que naquele período da história, os rabinos adoravam discutir um com o outro. Eu penso assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Eles perdiam tempo da vida discutindo. Não, na minha visão é tal coisa, e na minha visão é tal coisa. Eles adoravam essas discussões filosóficas que não levavam a nada. Então eles gostavam de ficar um testando o outro. O que você acha? Eu acho isso. Não, mas eu penso assim. Olha o que está escrito aqui, olha o que está escrito ali. E ficava nessas coisinhas, essas miudezinhas, teimando em cima de texto. Então, um doutor da lei procura Jesus e faz essa pergunta para ele. O doutor da lei é um cara que conhece a lei muito bem. Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus, ao invés de responder, devolve a pergunta com uma outra pergunta, uma técnica muito usada por Sócrates, chamada maiêutica, aonde a pessoa pergunta e eu, em vez de responder, pergunto uma coisa para ver se a pessoa, em cima da pergunta que eu fiz, ela raciocina, né? Você viu minha chave? Viu minha chave? Você guardou? Né? Você guardou? Não. Né? Então, quando ele pergunta para Jesus, o que é que eu devo fazer para alcançar a felicidade? Ou seja, o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus não responde para ele. Jesus devolve a pergunta dizendo, o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? Então ele pergunta para esse doutor da lei para que ele diga como é que ele enxerga que tem que ser. E o doutor da lei dá uma resposta espetacular para Jesus. A resposta dele realmente é show de bola. Porque ele responde com uma coisa que não está assim na lei de Moisés. Ele dá uma resposta em que ele pega um pedaço que está lá no livro de Deuteronômio, que é o último dos livros, e dá um pedaço do livro de Levítico. Ele pega dois textos que não estão próximos,
É como se a pessoa juntasse um pedacito daqui com um pedacinho dali e dissesse a resposta é essa, conjugando dois pedaços completamente diferentes de uma mesma história. E o doutor da lei responde dizendo isso para ele, juntando dois pedaços. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa coisa de amar a Deus, ela só existe no último livro de Moisés. Nos outros 4 livros dele não aparece tem que amar a Deus, tem que obedecer. Tanto no Gênesis, como no livro de Êxodo, como no Levítico, como no livro de Números, nesses 4 livros, em nenhum lugar aparece que você tem que amar a Deus. Não tem amor a Deus nesses outros livros. É só no último livro, que foi uma obra encontrada bem depois e atribuída a Moisés, que aparece essa fala, que a gente tem que amar a Deus. É uma ideia nova, amar a Deus. E lá está dito, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Se você não guardou, Renata, é café que fica. Coração, alma, força e entendimento. O que é amar a Deus de todo o coração? É de todo o meu sentimento, de tudo que eu tenho de emoção dentro de mim, é de todo o meu coração, é que o meu sentimento ele seja cheio do amor a Deus. De todo o teu coração, de toda a tua alma. A minha alma é o espírito que eu sou. Que eu, como espírito, tenha uma história para trás repleta de Deus dentro dela. De toda a tua alma significa de toda a extensão da tua história de vida como espírito. Então é amar a Deus de todo o coração, todo o meu sentimento, de toda a tua alma, de toda a minha alma, é eu como ser imortal, olhando para trás e dizendo, eu tenho na minha história como espírito um conjunto de experiências, todas amando a Deus. Mas não são só 2, são 4, que é café. De toda a tua força. A minha força é o meu físico, é a parte da minha integridade, da condição orgânica que eu tenho, para que eu use o meu corpo para demonstrar amor a Deus. A gente não tem que amar a Deus só dentro do coração da gente. Em hebraico é chamado de Neshama, o sentimento. Nem Yeridá, que é a alma no sentido espiritual, nem o Nefesh, que é o aspecto orgânico da minha vida, da forma como eu cuido do meu corpo. Esse é amor a Deus com o meu corpo, de toda a tua força. E por último, Ruach, entendimento. Que o nosso conhecimento seja colocado a favor de Deus. Então, é amar a Deus de todo o coração, tudo que eu sinto que Ele faça parte, de toda a minha alma, que a minha história de vida represente isso, de toda a minha força, de toda a minha vitalidade orgânica, que a minha vitalidade seja colocada, Cleide, exatamente a serviço daquilo que Deus deseja, que eu não use da minha força para trabalhar contra Deus, e nem tampouco que eu use o conhecimento que eu possuo para fazer coisas que sejam erradas, sejam contra Deus. Então ele vai buscar e traz esse pedacinho para dentro do texto. Todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E não satisfeito, ele vai buscar um outro pedaço, que é um pedaço que está lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu vou contar um segredo para vocês. Posso contar um segredo para eles? Posso. Contar um segredo. Dentro da sinagoga,
O texto de Moisés, ele é lido num rolo, é um rolo grosso, chamado Sefer, aonde está escrita toda a lei de Moisés, está toda escritinha ali dentro. Eles não usam, para fazer leitura na sinagoga, livro assim, é feito lido no pergaminho. Então tem um lugar onde fica guardado esse pergaminho, e toda vez que a reunião vai começar, aquela porta é aberta e alguém sai abraçado com aquele Sefer na mão para fazer a leitura. Tem uma mesona, bota o pergaminho em cima da mesa, abre para fazer a leitura. Confundi vocês com o que eu estou falando? O pergaminho pesa, tá? Que é feito de couro de animal. E está a lei de Moisés inteira. Quando o cara abraça aquele negócio ali, é pesado para andar com aquilo. Então, para que você possa guardar o Sefer dentro daquele armário, você não pode guardar ele torto, com um pedaço maior para um lado, porque na medida que você vai lendo, vai diminuindo para um lado e vai aumentando para o outro, né? Você vai rodando, vai lendo, e esse lado vai ficando grande, o outro lado vai ficando pequeno. Para guardar, você tem que deixar parelho o lado direito igual ao lado esquerdo para você carregar melhor. Então, você sempre, antes de guardar, você tem que arrumar o pergaminho para que ele fique bem no meio. Você olhar assim, não, tá mais ou menos. Esse lado aqui está menor que esse, então tá bom, tá certo. Então, tem um lugar aonde você tem que botar o rolo, que quando você coloca nessa posição, fecha certinho, o lado esquerdo fica do tamanho do lado direito. Todo o pergaminho tem que ser assim, porque ele é todo organizado bem certinho, mesmo tamanho. E é exatamente em cima desse ponto, Levítico, versículo 19, que fica aberto o Sefer. Quando um judeu vai guardar o texto para colocar no armário, ele tem que procurar até ficar escrito bem no meio: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele guarda. Quando ele vai tirar para começar a leitura na reunião seguinte, quando ele bota em cima da mesa, que ele abre, a primeira coisa que ele lê: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo está bem no centro da Torá. Então, e outro aí sobre amar a Deus está lá no finalzinho. O rabino deu uma resposta legal, o doutor da lei deu uma resposta legal para ele. Ele pegou um pedaço lá do final e pegou um outro pedaço aqui e juntou os dois como se fosse uma coisa só. E disse: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E coisa linda isso, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito bonito, porque é um pensamento que a gente às vezes acha que é de Jesus, né? Mas não é, de Moisés. Essa coisa de amar o próximo como a si mesmo não foi ele. Ele até repetiu, mas ela não era dele. Quem criou a frase foi Moisés, na verdade. E a gente às vezes lê e passa batido sobre o que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque a discussão dos rabinos era essa. Quando ele diz que ele responde isso, ele diz: muito bem, você respondeu muito bem, gostei da resposta, é isso aí, tá boa, gostei, provado, faze isto, quero viver a vida eterna, faze isto e viverás. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, vai viver a vida eterna. Aí o doutor da lei disse: mas eu não posso deixar esse cara sem me dar uma resposta, eu vou ter que insistir com ele. E não é possível. Aí ele volta e pergunta: e quem é o meu próximo? Porque isso era uma grande questão do judaísmo, que é amar o próximo como a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo? É da minha casa? Da minha aldeia? Quantos metros é o meu próximo? O cara que mora no outro bairro é meu próximo ou não é? Porque ele não é meu próximo, não está próximo de mim. Vai até que distância? Eu tenho que andar com uma fita métrica, né? Não, você está longe, você não deve. Não, esse aqui está pertinho, vai ser meu próximo. Quem é próximo e quem não é? Quem é o meu próximo? De até que distância eu vou considerar que a pessoa é meu próximo? Aí é quando Jesus vai contar aquela parábola do bom samaritano, mostrando que não tem distância, que a questão não é essa. Que o próximo, na verdade, é quem está perto de você. Então eu saio daqui, vou para a China,
Quem está em meu derredor é meu próximo. Então é para amar o próximo como a si mesmo. Aí eu me desloco para outro lugar. Quem está ali é meu próximo. Aonde eu estiver, todos são meu próximo. E aí Jesus distende essa fala de Moisés, colocando que em vez de amar ao próximo como a si mesmo, ele muda para amar ao semelhante como a si mesmo, porque ele vai falar do samaritano. E os judeus, meu Deus, então o próximo não é próximo, é o longe também. Meu Deus, aí aquilo vira na cabeça deles um zezéu, porque eles nunca aceitaram que teriam que amar o povo com que eles guerreavam, ficava bem do lado, né? Esse não é para amar. Amar é só o que mora na minha aldeia comigo. Mas e o palestino que mora na outra aldeia aqui, que a gente todo dia se mata? Isso também é. E também é próximo. Não, mas não pode, pelo amor de Deus. Então ele faz uma mudança nesse conceito, alargando a ideia do amor ao próximo para o amor ao semelhante. Para o amor ao semelhante. E no final da sua passagem pela terra, na última noite que ele estava reunido com os discípulos, que eles já tinham absorvido a ideia de que é o semelhante, ele dá mais um passo. Ele diz: amai-vos uns aos outros. Não é mais só o semelhante, é o outro. Aí passou a ser o animal, passou a ser a natureza, passou a ser até as plantas, minha filha. Passou a ser tudo. Amai-vos uns aos outros e esquece contorno do que é, como eu vos amei. Uma proposta profundamente nova no sentido do amor, sem contorno de próximo, de pessoa, é para tudo. Você vai amar aos outros e ele vai mostrar a medida desse amor, do jeito que eu vos amei, da forma como eu apresentei a vocês. Então, o pensamento daquilo que a gente pode colher nas ideias de Jesus é que a felicidade, ela está contida em 3 coisas, que é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Porque assim, tudo bem, amar a Deus, beleza, legal. Agora, amar ao próximo, mas esse amar ao próximo é amar ao próximo como a mim mesmo. Então, eu não tenho como amar ao próximo e não amar a mim. Né? Porque se eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, eu preciso me amar para poder amar o outro. E às vezes as pessoas ficam achando que quando Jesus falava que era para amar o próximo como amamos a nós mesmos, que isso é igual aquelas meninas que quando o namorado deixa, diz assim: ah, fulana, larga disso, você tem que se amar, tem que se amar. Não é esse sentido de se amar. É amar a si mesmo enxergando o que eu sou. Se eu sei que eu sou um espírito imortal, eu preciso me amar como espírito que sou, e não como corpo. Então, essa leitura que Jesus oferece de que a gente tem que amar ao outro como amamos a nós próprios, ela passa necessariamente pela compreensão de que nós não somos corpo, somos, na verdade, seres espirituais. Se eu achar que eu sou apenas corpo, eu vou me amar como o corpo que sou. Mas se eu pensar que eu sou o espírito, o que é que eu quero para mim? Eu quero paz, eu quero harmonia, eu quero felicidade. Então eu me vejo como espírito e eu desejo que o outro também, na condição de espírito imortal que é, também tenha essa condição. É a gente olhar para uma pessoa que está revirando lixo na esquina e dizer: ele é exatamente igual a mim. Eu não tenho nenhuma diferença em relação a ele. Nós somos iguais. Não há diferença entre essas criaturas. Eu olho todas as pessoas do planeta e digo: nós somos todos absolutamente iguais. Não há ninguém que seja inferior a mim. Eu, na verdade, sou igual a todas as pessoas. Mas também não há ninguém maior do que eu. Cada um de nós é único. E o amor de Deus se distribui de maneira igualitária sobre todos nós. E isso é muito belo, porque
Jesus vai oferecer para nós uma visão diferente de felicidade. A visão apresentada por Jesus é uma visão voltada para o exercício do amor. Então, esquece não ter. Essa questão do ser, ele aprofunda mostrando como é que eu sou filho, como é que eu sou pai, como é que eu sou mãe, como é que eu sou profissional. Amando. O amor é o elemento distintivo da nossa condição espiritual. E aqui vale uma reflexão que a doutrina espírita faz para nós, dizendo que todos os espíritos serão felizes. Todas as almas um dia serão espíritos felizes. Aí fica todo mundo feliz. Ai, meu Deus, todo mundo vai ser feliz. Então eu vou me encostar aqui, que na enxurrada vão me levar e daqui a pouco eu sou feliz também. Só ficar esperando, porque é só ali. Fica ali, dormidinho, no estilo do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vai me levando, quando eu vejo eu sou feliz. Porque já que todo mundo vai ser feliz, não precisa fazer força. Não é exatamente assim. É verdade que todos seremos felizes, Zé. É verdade que seremos todos. Mas não gratuitamente. Tem um preço para alcançar a felicidade. E esse preço é o amor. Enquanto eu não exercitar o amor, eu não consigo encontrar essa felicidade. Eu não consigo encontrar essa felicidade espiritual, essa vida eterna. Ela só chega a mim na hora que eu consigo, de fato, me movimentar dentro de mim mesmo e dizer, não posso mais guardar tanta mágoa. Eu preciso me resolver. Eu preciso me mexer. E isso leva a gente para dentro de casa. Porque o conhecimento espírita, ele não é um conhecimento que a gente fique brincando com a nossa cabeça com ele. Olha que bonitinho, tão lindinho, né? Não é brinquedo. O espiritismo não é brinquedo. Ele é um elemento extremamente poderoso para que eu consiga resolver os meus dramas familiares. Então é para que eu diga, muito bem, então a felicidade advém somente através do amor? Então vamos exercitar esse amor. E onde é o lugar mais adequado para que a gente experimente o amor? Dentro de casa. Mas ali é muito difícil. Exatamente por isso que ali é bom. Porque é difícil, porque é bom. Então a gente vai experimentar ali dentro. Ai, mas meu marido é tão difícil. E daí, gente? Eu não tenho, mas tem tanta gente que tem marido difícil, você não é a única pessoa. Então, assim, marido difícil tem num monte de lugar, porque meus filhos são problemáticos. Então, um monte que são. Um monte. Então, às vezes, a gente quer ter uma ideia de uma família perfeita, igual aquelas famílias que aparecem na televisão, fazendo propaganda de margarina, que até adolescente ri. Então, assim, não é verdade. As nossas famílias têm conflito, a gente tem drama, a gente tem lágrimas. A grande questão é, e daí, se ela não é perfeita, e daí? O que a gente precisa fazer é saber que esse ambiente pode não ser o ideal daquilo que eu gostaria, mas ele é o ideal daquilo que eu preciso. Ele é perfeito para o exercício das minhas virtudes. Então é onde eu vou aprender. Ai, meu filho é tão difícil, mas é na relação com ele que a gente vai desabrochar virtudes. Ai, minha mãe é tão complicada. É ali que a gente vai desenvolver, mesmo que seja difícil. E o nosso objetivo, Marcelo, não é que a gente transforme o nosso lar para que ele seja uma coisa linda, porque o nosso papel na Terra não é salvar os outros. O nosso papel é salvar a nós mesmos. E a gente salva a nós mesmos salvando os outros. Mas a gente não pode pensar assim, meu Deus, eu vou chegar no mundo espiritual e vou responder porque eu tenho um filho que ele era drogado, eu não consegui tirar ele das drogas. A pergunta não é essa, a pergunta é, o que você fez? Você abandonou o seu filho? Ou você não desistiu dele? Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer.
e não por aquilo que os outros fazem. Então, se eu oriento meu filho da melhor maneira possível e ele envereda pelo caminho equivocado, a responsabilidade é dele. Mas se eu deixo de dar educação, a responsabilidade divide, minha e dele. Ele tem parcela de culpa, mas eu tenho também, porque eu virei as costas. Se eu abandono alguém, abandono meu pai, eu abandono minha mãe, abandono um filho, olha, você é uma filha muito ingrata, você é uma filha que só quer viver na noite, pois então você está fora da minha casa, e expulso minha filha de casa, porque eu acho que ela tem uma vida equivocada, eu assumo parcela de responsabilidade com relação a isso. Então, os nossos lares são o lugar ideal para que a gente exercite isso, não para que, de repente, a gente tenha aquela ilusão de que a gente tem que fazer com que ali fique tudo maravilhoso e perfeito. O lar de Lívia não era perfeito, mas ela fez tudo o que ela deveria fazer. Isso não impediu que ela fosse para um lugar maravilhoso, mesmo que ela não tenha conseguido pacificar o lar dela. O lar de Alcione também não era um lar tranquilo, era cheio de problema, mas ela entregou tudo que ela podia para tentar pacificar esse lar. Então é aí que a gente mede, pela capacidade efetiva que nós podemos ter para que a gente consiga fazer o exercício do amor nos nossos dias. É como se o amor fosse um molho de chaves. Cada vez que a gente vai amando, a gente vai abrindo uma porta. Você vai amando, vai abrindo uma porta. Quem ama, abre portas, as portas da felicidade. Mas quem não ama, fica na porta empurrando e a porta não vai abrir. Mas não me disseram que ia ser feliz? Tem um preço. Só pelo amor. E esse amor, ele é um amor assim, muito transcendente, porque quando a gente fala de amor ao próximo, as pessoas querem imaginar que a gente tem que fazer, eu tenho que construir uma creche para 1000 crianças, alimentar. Não precisa tudo isso. Não precisa tudo isso. Observe em seu derredor o que é que você pode fazer. Dentro do lar, na sua família. E dentro da casa espírita, a gente tem um poder extraordinário de realização, por conta das tarefas assistenciais. Porque quando a gente trabalha aqui dentro, que a gente estuda aqui dentro, a gente consegue grandes coisas assim. Então se eu só preciso trabalhar dentro de casa, eu nem preciso ir no centro espírita, né? Porque eu já estou tranquilo, né? Mas aonde é que eu vou buscar o conhecimento para usar em casa? É aqui que eu venho receber a energia para poder lidar com uma família difícil, um lar problemático. A gente vem, toma o passe, faz um estudo, ouve uma palestra, das que são boas. Aí ouve uma palestra e volta para casa mais motivado para o trabalho. Então, é aqui que a gente reabastece as baterias. Se eu ficar lá, a bateria vai, daqui a pouco cai a bateria. Então, a gente tem que se recarregar. E um excelente lugar para que a gente faça isso é dentro da instituição espírita, onde a gente pode vir para recolher isso, onde a gente faz o trabalho assistencial, que a gente se doa para as pessoas. E isso faz um bem danado para o coração da gente. Fazer o bem ao outro, meu Deus, faz bem demais, faz bem demais. Então é esse exercício que transforma as nossas vidas. E esse amor a Deus, esse amor a Deus, as pessoas às vezes pensam que é coisa ritualística, e não é. É amar a vida, amar viver, ter certeza de um amanhã, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, que ainda que esteja difícil, Deus está vendo. Nós vamos orar e as coisas vão melhorar. É você gostar de natureza, gostar de andar no meio andar na grama, fazer uma caminhada, não é? A pessoa sentir a natureza, amar a natureza que nos circunda, ter prazer de viver, perceber a majestade da vida, aproveitar no dia que ficar sem luz e olhar para cima e ver as estrelas e, nossa, mas como é lindo isso, que criação maravilhosa. É tudo isso que a gente consegue encontrar dentro do pensamento que é possível ler, tanto desses filósofos como o pensamento de Jesus. Mas aí, o Espiritismo diz o quê, hein?
Como é que eu devo fazer para alcançar a felicidade? Cleide Medri, lê para mim, por favor. Questão 922. Está aqui. Não sei se essa letra está boa. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ele está perguntando o seguinte: qual é a receita para a felicidade na Terra? Em síntese, é isso. O que a gente tem que ter? Então, já que a gente perguntou para os hedonistas, perguntou para Diógenes, perguntou para Sócrates, perguntou para Jesus, era bom perguntar para os espíritos também, né? E o que? Vai ler a resposta agora. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vocês viram a resposta? São 3 coisas para que a gente consiga ter a felicidade. A primeira, a posse do necessário. Então, não é nem ter tudo e nem é não ter nada. É a posse do necessário. É a posse do que eu preciso. Não ter muito, mas também não ter menos do que a gente precisa, também não dá, né? Então, é a posse do necessário. Eu ter aquilo que eu preciso ter. Bacana? Segundo, a consciência tranquila, dormir no travesseiro e dizer: ninguém tem nada contra mim, não devo para ninguém está me odiando, está uma beleza. Fiz tudo o que eu devia fazer, consciência tranquila. E o terceiro, a fé no futuro. Posse do necessário, consciência tranquila e a fé no futuro. Fé no futuro parece isso com o próximo, comigo ou com Deus? É com Deus. Então, a fé no futuro é o amor a Deus. A consciência tranquila é saber que ninguém tem nada contra mim. Significa que eu não tenho nada a dever para o próximo. O amor ao próximo. E a posse do necessário é que eu consegui vencer as minhas imperfeições morais. Eu não tenho mais do que eu preciso. Eu me equilibrei emocionalmente porque eu descobri o que é que eu sou e eu só preciso do que é necessário para eu viver. Isso é amor a si mesmo. Então, quando Jesus disse para o doutor da lei que essa era a chave para a vida eterna, a chave para a felicidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, os espíritos reeditaram essa resposta dizendo: a fé no futuro é o amor a Deus, a consciência tranquila, o amor ao próximo, e a posse do necessário, o amor a si mesmo. Esse é o caminho para a vida eterna. Eu acabei.